Se você está acompanhando o curso de lógica pela playlist aqui no canal, então você não vai ter muita dificuldade para resolver essa questão, que consiste em construir a tabela verdade para essa proposição que eu estou indicando aqui com o cursor. Mas caso você não tenha visto, eu vou explicar passo a passo o que a gente tem que fazer. A gente tem que construir a tabela verdade para essa proposição P ou Q e não P e não Q. Esse não P é a negação de P e o não Q é a negação de Q. O que é a tabela verdade dessa proposição? É uma tabela que fornece para a gente quando essa proposição é verdadeira ou falsa, de acordo com os valores lógicos de P e Q. Eu vou explicar com mais detalhes. Nessa proposição toda, você consegue identificar duas proposições elementares, a P e a Q. Aqui do lado direito, você também tem a negação da P e a negação da Q. Mas o começo é com a P e a Q. Tudo vai depender delas. Então, o que a gente pode fazer inicialmente é escrever o seguinte. Nós vamos considerar uma proposição P e outra proposição Q, que são essas proposições chamadas elementares. Nossa primeira providência é determinar todas as possibilidades de valores lógicos para P e Q, como para ordenado. A P pode ser verdadeira e a Q também verdadeira, mas a P pode ser verdadeira e a Q falsa. Ou então, a P pode ser falsa e a Q verdadeira, ou então as duas falsas. Você percebeu que aqui nós temos todas as possibilidades de combinações dos valores lógicos para esse par de proposições P e Q? É isso que nós temos que fazer no início da construção da tabela verdade. Agora, o que eu faço? Antes de chegar nessa proposição toda, você tem que pensar, puxa, aqui tem parênteses, então eu vou fazer o cálculo proposicional do que está entre parênteses. Mas suponha que você nem tenha se ligado nisso e que você fale, não, peraí, eu estou vendo esse chapeuzinho aqui que representa o E, que é o conectivo chamado conjunção, eu vou começar por ele. Se você for começar por esse conectivo, então você tem que saber quando essa proposição que está à esquerda é verdadeira ou falsa. Você sabe? Não sabe? Então não tem jeito de começar por esse conectivo. Logo, nós vamos primeiro ter que calcular o valor lógico da P ou Q. Logo em seguida, da negação de P e negação de Q. E aí sim a gente pode calcular o valor lógico da proposição toda. Vamos fazer isso. Eu vou anotar aqui na tabela a P ou Q. E como a gente vai ter que fazer o cálculo da proposição à direita do conectivo, que é a conjunção, que é o E, então já vou calcular aqui a negação da P, a negação da Q e a conjunção conectando essas duas, que é não P e não Q. Aqui para a direita, depois a gente finaliza com a proposição geral, que é essa maior que nos interessa. Esse conectivo aqui é a disjunção, também conhecida por ou. A gente lê P ou Q. E como é que funciona a P ou Q? Quando você tiver no mínimo uma verdade ou para P ou para Q, ou para as duas, então essa proposição é verdadeira. Caso contrário, ou seja, se ela tiver dois falsos, ela vai gerar uma proposição falsa. Vamos ver aqui na primeira linha. Na primeira linha, a P e a Q, elas são verdadeiras. Logo,
a P ou Q é verdadeira. Na segunda linha, a P é verdadeira. Então, é verdadeira a P ou Q. Na terceira linha, é a Q que é verdadeira. Então, é verdadeira a P ou Q. E na última linha, as duas são falsas. Então, P ou Q é falsa. Agora, o que a gente vai fazer é calcular o valor lógico das duas negações para poder determinar qual que é a tabela verdade daquela proposição construída com a conjunção que está à direita do E mais evidente ali. Como é que a gente faz isso? Vamos partir do princípio de que se eu estou negando a P, então o que eu tenho que fazer é inverter os valores lógicos da P. Essa que é a relação entre a negação e a proposição. Se a proposição é verdadeira, a negação dela tem o valor lógico contrário, que é falso. Então, nessas duas primeiras linhas, nós vamos ter a negação de P falsa. E nas duas últimas linhas, a negação de P é o contrário de F, que é V. Ou seja, o valor lógico dessas duas, da negação de P nessas duas últimas linhas, é verdadeira. Ou seja, o valor lógico da negação da P nessas duas últimas linhas é verdadeiro. Vamos fazer a mesma coisa para a negação de Q. Só que agora a gente está negando a Q, então nós temos que olhar aqui para a segunda coluna. Nessa segunda coluna, nós temos primeiro verdadeiro, depois falso. Então a gente vai ter que inverter. Esse verdadeiro, ele se transforma em falso lá na negação, e quando eu nego alguma coisa falsa, eu obtenho uma coisa verdadeira. De novo, negando lá na terceira linha o valor lógico verdadeiro, eu obtenho falso, e negando aquele último falso, eu obtenho verdadeiro. Conectando essas duas aí, nós temos essa conjunção. E a conjunção, ela é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Ou seja, aqui no caso, eu vou olhar para a coluna da negação da P, vou olhar para a coluna da negação da Q, e quando nós tivermos uma verdade para uma e uma verdade para outra, essa proposição vai ser verdadeira, porque esse conectivo aqui é o E, a conjunção. E ela funciona assim por definição. Nós temos duas verdades aqui na primeira linha? Não, não temos. Então é falso o valor lógico dessa proposição. Aqui nós temos dois verdadeiros? Não, então também é falso. Nesse terceiro caso aqui também é falso. Na última linha, as duas, tanto a negação da P quanto a negação da Q, são verdadeiras. Logo, essa conjunção juntando as duas proposições vai ser verdadeira. Sobrou o valor lógico dessa daqui, que agora a gente pode fazer. Mas como é que a gente vai fazer isso? Nós temos que usar quais proposições? Do lado esquerdo, nós temos a P ou Q, que é essa, vou denotar aqui por 1. E do lado direito, nós temos a negação da P e a negação da Q, que é essa que nós acabamos de fazer, 2. Eu vou, pela falta de espaço, chamar de 3 essa proposição e vou construir o valor lógico dela aqui. Essa proposição, ela tem um conectivo que é a conjunção. E ela vai ser verdadeira somente quando as duas proposições que estão conectadas com esta conjunção forem verdadeiras. Olhando para essa coluna que eu chamei de 1 e para essa coluna que eu chamei de 2, nós temos duas verdades na primeira linha? Não. Então, essa proposição é falsa. E para essa outra linha, nós temos duas verdades? Não. Então, essa proposição é falsa. Nessa terceira linha acontece a mesma coisa.
E na última linha também. Ou seja, a proposição dada ela é falsa em todas as situações. Ou seja, só tem valor lógico falso na tabela verdade dela. Tabela verdade dessa proposição aqui, que eu denotei por 3, é essa daqui. Bom, vamos ver qual alternativa que é. Apresenta somente valor lógico falso. Sim, é essa daqui. Essa é a parte que eu finalizo a aula pedindo seu like para valorizar esse material. Se ele foi útil para você, então compartilhe com seus colegas. Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Escreva aí nos comentários. Até a próxima aula!